E aí, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre essa estratégia, estratégia MS, que é para o OTC, que muitos de vocês têm me pedido atualizações, né, de como é que funciona essa estratégia. Também, por ser do OTC, a gente sabe que o OTC da corretora vai manipulando, inclusive, onde tem sido muito assertivo é na corretora Cotex, que é onde eu tenho utilizado, não tenho operado em outras corretoras, por motivos de que, por exemplo, na Nike Option tem um saque preso, enfim. Mas outras pessoas já utilizaram também outras corretoras e é bem assertiva e funciona, tá bom? Só que eu já percebi que alguns filtros que antes eram muito bacanas, hoje em dia não estão tão assertivos assim, e aí eu estou dando uma lapidada cada vez maior nessa estratégia para que aumente sua assertividade. Então, se você ainda não conhece a estratégia ou já conhece, ainda assim esse vídeo é para você, porque vai te ajudar muito. Então, antes de mais nada, não se esquece de deixar o like. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para que tu não perca nenhum dos conteúdos que eu tenho trazido aqui todos os dias, todas as lives que eu tenho feito diariamente. E para você ficar por dentro de tudo isso também, me segue no Instagram, o arroba tá passando aqui na tela para você, fechou? Agora vamos pro vídeo. Primeira coisa que eu já deixei claro aqui para vocês é que nessa estratégia vai estar falando de retração de M1. Como assim, Fernanda? A gente vai estar operando para aquela mesma vela de M1, tá bom? Então, isso aí é já para deixar claro. Outra coisa, eu não aconselho você a utilizar no mercado aberto. Creio eu que a gente tem o Price Action, a gente tem ali uma forma muito mais rica de estar analisando os gráficos no mercado aberto e bem mais assertivo do que utilizando apenas a estratégia MS para o mercado aberto. Entretanto, para o OTC, eu vejo essa estratégia sendo a mais assertiva do momento. Inclusive, tenho feito alavancagens surreais, onde lá no Instagram, por isso que é tão importante que você também me acompanhe, eu sempre mostro para vocês. Além também de vários de vocês que têm conseguido resultados extraordinários utilizando essa estratégia. Agora vamos lá. O que é importante vocês levarem em consideração? Quais são os pilares dessa estratégia? Além da gente estar falando de M1, a gente também vai ter que estar falando de duas coisas essenciais, que são o fluxo de vela, a gente também vai estar levando aqui em consideração fluxo de vela. Além disso, a gente também vai estar levando em consideração troca de polaridade. Como assim, Fernanda? Troca de polaridade. Vou estar te explicando. Deixa eu só colocar aqui porque é importante para você anotar, para você estudar. Ó. Troca de polaridade. Como assim a troca de polaridade? Vai ser a troca da cor de vela. Preste atenção. Vamos supor que a gente tem aqui um gráfico onde ele está realizando um fluxo de queda. Então, a gente tem aqui várias velas vermelhas, tá bom? Temos aqui várias velas vermelhas. Em dado momento, o que é que a gente precisa? A gente precisa dessa troca de polaridade, que a gente pode considerar, por exemplo, uma vela de descanso. E quando a gente tem essa troca de polaridade e, posteriormente, a continuidade do nosso fluxo, nesse caso, desse fluxo de queda, a gente vai esperar a finalização dessa vela para que na próxima a gente realize aqui uma venda, tá bom? Então, aqui a gente realizaria uma venda para a mesma vela de M1. Lógico, aqui eu estou falando sem nenhum filtro, sem nenhum gatilho, mas a base da estratégia é isso aqui. É a troca de polaridade que aconteceu aqui, ou seja, a troca de cor de vela. Ou seja, a gente teve aqui o descanso, né? Tivemos aqui um descanso, continuidade desse fluxo, que até então, nesse exemplo, é um fluxo de queda, um fluxo de baixa, e aí sim a gente espera essa finalização para realizar uma venda, acreditando que esse fluxo vai continuar, acreditando que a próxima vela também vai ser de força vendedora, ou seja, uma vela também de cor vermelha, tá certo? Então, isso aqui é a base da estratégia. Mas o que é que a gente precisa levar em consideração? Quais são os principais filtros que você precisa levar em consideração? Os principais são em relação aos pavis das velas. Como assim? Por exemplo, vamos supor, em um cenário contrário, que a gente tem aqui um fluxo de alta. Beleza, tivemos aqui um fluxo de alta, tivemos aqui a troca de polaridade. A troca de polaridade, inclusive, não precisa ser só uma vela. A gente pode ter aqui, por exemplo, duas velas, tá? A gente poderia ter essa vela aqui, depois poderia ter outra vela vermelha. Beleza. Tivemos a troca de polaridade, só que aí depois a gente teve uma vela verde que ela foi assim, por exemplo. Ela veio assim e teve muito pavio aqui em cima. Ou seja, esse pavio aqui, galera, isso aqui, o que é que está me dizendo? Está me mostrando que a gente está com força vendedora aqui atuando. Então, não faz sentido,
quando nascer a próxima vela, eu realizar uma compra. Então, isso aqui me faz não entrar. É o pavio contra a minha entrada. Por que contra a minha entrada? Porque eu vou fazer uma compra e eu tenho rejeição aqui em cima. Eu tenho rejeição compradora. O que seria um pavio a favor? O que seria um gatilho no caso dos pavios? Seria, por exemplo, se eu tivesse pavio aqui embaixo, ó. Aqui sim seria pavio a favor. Por quê? Mostra que mesmo o preço chegando aqui embaixo, a força compradora jogou, ó, esse preço aqui para cima. Então, no caso de uma compra, o interessante é que eu tenha pavio inferior. No caso de uma venda, o cenário contrário, que a gente tivesse aqui, ó, pavio aqui nessa região superior, tá bom? Então, isso aqui são os filtros básicos em relação aqui aos pavis, às sombras das velas. Além disso, o que eu tenho percebido bastante também é que antes, quando a gente tinha uma vela de força, ou seja, uma vela assim, ó, sem nenhum pavio ou com pouquíssimo pavio, porque se a gente tiver um pouquinho de pavio, galera, também não tem problema a gente realizar a operação. Eu estou falando de cenários extremos, com bastante pavio, como eu tinha desenhado ali no exemplo passado para vocês. Mas o que a gente tem percebido é o seguinte cenário. Quando temos a troca de polaridade, ou seja, quando a gente tem ali a troca de cor de vela e tudo ali dentro dos filtros, mas acontece uma vela muito forte, como essa aqui, por exemplo, a vela seguinte não está indo a favor da estratégia. A vela seguinte ela tende a ser contra. Ó, ela tende a ser uma vela de correção. Isso aqui, esse padrão acontece muito, inclusive, no mercado aberto. Então, está sendo um filtro de não entrada. Quando você tiver uma vela muito forte, muito esticada, não pegue, mesmo que esteja ali a favor da estratégia MS, porque a médio e longo prazo vai diminuir muito a tua assertividade, tá bom? Um outro filtro que você precisa prestar bastante atenção em relação ao gap. Antes o gap estava sendo um gatilho excelente para a estratégia, entretanto agora está sendo muito ruim. O que seria o gap, Fernanda? Vamos supor que a gente estava aqui nesse fluxo de alta. Beleza. Tivemos aqui a troca de polaridade. Beleza? E aí aconteceu isso aqui, ó. A gente teve essa vela vindo para cá, show, bacana. E aí a gente teve essa vela nascendo aqui em cima, ó. Ou seja, isso aqui é o gap. Essa diferença aqui entre o preço de fechamento e abertura se caracteriza pelo gap. Esse vazio, esse vão entre o nascimento, né, dessa vela aqui e o fechamento da anterior. Isso aqui antes era algo muito bacana, porque demonstra uma força compradora. Entretanto, no final, tende a dar uma vela de força vendedora, de força contrária. Ou, se a gente estivesse falando de um fluxo de baixa, tende a dar uma vela de força compradora. Então, quando você perceber isso aqui, mesmo que retorne ali para a sua taxa, você não deve pegar, porque está dando bastante loss. Então, mais um filtro importantíssimo para vocês levarem em consideração. Outra coisa que você também precisa levar em consideração, que alterou, é que antes a gente focava na tendência geral do gráfico. Como assim? Se o gráfico tivesse uma tendência geral de alta, por exemplo aqui, ó, a gente ia focar sempre em fazer operações de compra, independentemente se fosse aqui em um fluxo de baixa e depois tivesse a troca de polaridade, a gente ia focar em operações de compra. No momento, o que está mais assertivo é que você foque no fluxo daquele momento. Mesmo que a gente esteja em um gráfico, em uma tendência geral de alta, caso você identifique aqui um fluxo de baixa, lógico, com os filtros que eu te falei, caso você identifique aqui um fluxo de baixa, você vai estar podendo realizar sim uma operação e tem sido bastante assertivo. Tem acontecido isso aqui, ó, constantemente no gráfico e daqui a pouco a gente vai ali para a prática para eu te mostrar no gráfico em si esses acontecimentos, tá certo? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês perceberem, para vocês verem de forma mais clara e mais rápida também, de forma mais dinâmica, tudo sobre essa estratégia, todas as suas atualizações do momento para que torne ainda mais assertivo. É muito importante que vocês levem isso em consideração, tá bom? E tem uma outra coisa, pessoal, que causa até polêmica nas lives quando eu estou operando, que é em relação a que ponto, né, de entrada que você vai estar pegando. Por quê? Porque quando deu ali o gatilho, por exemplo, em um fluxo de alta, tivemos aqui a troca de polaridade, e aí tivemos aqui a nossa vela de força aqui dando continuidade ao nosso fluxo de alta, nesse exemplo, beleza. Tem muita polêmica porque eu, Fernanda, eu não pego aqui nesse preço de abertura.
eu não pego aqui nesse preço de abertura a minha compra. Eu gosto de esperar um pouquinho de retração para poder realizar a minha operação. Entretanto, isso aqui é questão de padronização. Por quê? Muitas vezes, essa espera pela retração me faz não pegar algumas operações vitoriosas. Entretanto, também já me faz, muitas vezes, não tomar um loss, porque às vezes o que é que acontece? Às vezes a vela pode até finalizar vermelha, mas como eu esperei aqui uma retraçãozinha, fica acima da minha taxa. Então é algo que você precisa definir e padronizar. Vocês já sabem que opções binárias, como eu sempre falo para vocês, é o feijão com arroz, é o básico padronizado que funciona. Assim também vai ser no OTC, independentemente de ser um gráfico da corretora, você precisa mais ainda padronizar, identificar o que você se sente mais confortável, logicamente, padronizar e seguir a risca. Isso vai te dar muito mais resultado a médio e longo prazo, porque a gente não quer que você ganhe dinheiro hoje e perca um monte amanhã e depois de amanhã. Então é muito importante que você defina e padronize. Não estou falando que quem definiu, que pega aqui ó, já na abertura, não vai ter uma assertividade. Muito pelo contrário, a maioria pega já na abertura e tem tido excelentes e extraordinários resultados. Mas eu, Fernanda, eu gosto de esperar essa retraçãozinha para poder realizar então a minha compra ou a minha venda. Me dá uma taxa melhor ali, mais segura, e isso aumentou a minha assertividade de forma considerável. Fechou? Então, isso aqui é o geral que você precisa saber da estratégia. Você já sabe ela agora bem lapidada, toda padronizada. Vamos agora para o gráfico para você identificar e entender melhor, porque sempre tem algumas variáveis, né, em relação, Fernanda, isso aqui foi uma retração muito forte ou não? Isso aqui, esse pavio aqui, né? Então, tudo isso eu vou estar mostrando para vocês agora no gráfico, beleza? Vamos lá. Olha só, aqui, por exemplo, perceba, a gente tinha aqui uma tendência forte de baixa anteriormente, entretanto, quando iniciamos aqui nesse fluxo de alta, o que é que a gente vai priorizar? Operações compradoras. Então, vamos ver aqui, ó, possíveis oportunidades que a gente teria tido. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, teria sido uma oportunidade, em tese. Por quê? A gente teve aqui a troca de polaridade, correto? Mas duas coisas te fariam não entrar. A primeira, você vinha de um fluxo de baixa, então isso aqui ó, já seria um filtro de não entrada. E o segundo fator é que foi uma vela muito fraca. Isso aqui poderia ser facilmente uma vela de descanso desse nosso fluxo de baixa. Então aqui você não faria essa compra, por mais que tenha dado win, tá bom? Por mais que tenha dado win. Já aqui, você já teria uma força maior compradora. Então, aqui já seria um cenário um pouco melhor para sua compra. Você poderia considerar. Entretanto, eu ainda não consideraria isso aqui um fluxo de alta. Eu esperaria ainda, tá bom? Eu esperaria ainda, tá? Além disso, deixa eu te falar um outro filtro bem importante que eu esperei trazer aqui no gráfico para você levar em consideração, que vai ser em relação a esse tipo aqui, ó, de movimentação. Quando você encontrar no gráfico uma lateralização do preço, seja uma consolidação ou uma acumulação, você não vai operar aqui. Perceba, tem muita intercalação de cores. Olha quantos lotes você tomaria. Você tomaria aqui se fizesse uma venda, tomaria aqui se fizesse uma compra, aqui também se fizesse uma compra. Enfim, você tomaria muito lote e, no geral, dá muito lote quando isso aqui acontece. Por quê? Porque essa estratégia é sobre fluxo. A gente precisa de um rumo definido ali no gráfico. Já aqui, ó, a gente teve um exemplo muito bacana. Olha só, a gente estava já nesse fluxo de alta, show de bola, e aqui a gente teve a nossa troca de polaridade, tivemos a nossa continuidade, ou seja, que vai provavelmente continuar esse nosso fluxo, porque nada é 100% no mercado, por mais que seja OTC ou mercado aberto ou qualquer outro mercado, nada é 100%. Então, aqui estava tudo dentro da estratégia, todos os filtros e gatilhos até então a favor. Não tivemos gap, tudo certinho, ó, pouquíssima rejeição aqui, aqui foi bacana, mostrando mais força compradora, então aqui você poderia ter feito a sua compra para a mesma vela e foi o win. Perceba, eu, Fernanda, não teria pego esse win. Por quê? Não deu a retração que eu gosto. Mas quem padronizou de pegar na abertura teria feito essa bela vitória, tá bom? Então é o que eu digo, não existe isso de que não vai ser assertivo, vai ser assertivo também, mas eu, Fernanda, padronizei dessa forma e eu sigo isso à risca em todas as operações, fechou? Ó, aqui no EuroJPY é um exemplo bem bacana daquele filtro que eu te falei da vela de força, né? Aqui, ó, a gente vinha em um cenário de um fluxo de baixa e olha só o que aconteceu. Tivemos a troca de polaridade, vela com bastante força, quase nenhuma rejeição. Em tese, tudo perfeito na estratégia para você fazer uma venda. Mas olha só o que aconteceu. Vela corretiva. Isso aqui acontece muito. Ah, Fernanda, mas aqui atrás, ó,
aqui atrás não aconteceu. Mas, de qualquer forma, aqui atrás não aconteceu e você não faria essa entrada, se fosse na estratégia MS, porque a estratégia MS você faria essa entrada já aqui. E aqui, ó, teve muita rejeição. Aqui seria, inclusive, uma entrada arriscada para você fazer, tá bom? Vela pequenininha e bastante rejeição em relação a uma venda, tá? Então, aqui você não faria. E aqui, com essa vela de força muito grande, olha só o que aconteceu. Depois, inclusive, a gente teve uma lateralização do preço, uma pequena consolidação. Depois, ó, outra vela de força, correção, ó. Então, são filtros que vão aumentar demais a sua assertividade. Entretanto, lógico, não quer dizer que vai sempre acontecer. Por exemplo, aqui tivemos um gap. Nesse caso, em tese, a gente não faria a operação. Em tese, tende a dar loss, mas aqui não deu. Porque, mais uma vez, nada é 100%. Mas você seguindo a risca e padronizando, você vai perceber que vai aumentar de forma surreal a sua assertividade nessa estratégia. Além disso, ó, tem um cenário que é bem bacana para a gente estar operando a estratégia MS, que é quando a gente está com um fluxo bem forte. Ó. Como assim um fluxo forte? Velas seguidas da mesma cor, tá vendo? Então, aqui ó, tivemos a troca de polaridade, beleza? Tivemos aqui uma vela de força vendedora, aqui a gente faria venda para essa mesma vela, o IN. Depois aqui a gente teve outra troca de polaridade, entretanto, por mais que tivesse dado win, caso tivéssemos feito essa venda, a gente não pegaria. Por quê? Porque aqui a gente teve, ó como aconteceu essa vela, muito pequenininha e bastante rejeição, principalmente em relação ao tamanho da vela. Nesse caso aqui a gente não pegaria. Depois a gente teve a oportunidade de novo, ó, troca de polaridade, vela de força aqui, ó, a favor do nosso fluxo, e aí beleza. Nesse caso, ó, eu teria pego aqui, provavelmente, em relação a essa retraçãozinha, uma venda para a mesma vela, show de bola. Dois wins, ó, rapidinho aqui nesse fluxo, te mostrando só como é bem assertiva e bem simples. Você não precisa ficar traçando um monte de coisa, não. É simples, muito assertivo, lógico, nada é 100%, você precisa aí gerenciar o seu dinheiro, até porque a gente está falando de dinheiro, por mais que seja, Fernanda, isso não é um gráfico de mercado, enfim, mas a gente tem que levar a sério, porque a gente está falando de dinheiro de verdade. Você vai estar ali na conta real, caso você esteja operando na conta real, com o seu dinheiro. Então, respeite o seu dinheiro, gerencie e lembre-se, por mais assertiva que seja, nenhuma estratégia no mundo vai ser 100%, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido tudo sobre a estratégia, que você tenha gostado e que qualquer coisa que ficou com dúvida, que você não entendeu, podem botar aqui nos comentários que eu estou aqui para ajudar vocês. E não se esquece de deixar o like para a gente conseguir atingir mais e mais pessoas, aumentar a nossa família, porque vocês sabem que eu quero sempre estar trazendo cada vez mais conteúdo para cada um de vocês que quer viver desse mercado. Porque, como eu sempre falo, é possível, mas não é da noite para o dia, tá bom? Não é da noite para o dia, mas eu estou aqui para te ajudar e te dar as ferramentas que vocês precisam e não esses atalhos que a maioria fica dando por aí. Fechou? Então, espero que você tenha gostado. Não se esquece de me seguir no Instagram, o @tá passando aqui. Tem um link também na descrição, caso você prefira, fique mais fácil para você. E até o próximo vídeo.